Certo. Então vamos dar início à aula de hoje, pessoal. Falar sobre capacitância. Esse vai ser o assunto de hoje, certo? No trabalho até eu não coloquei a parte de potencial, que eu achei que ficou muita coisa. Potencial elétrico vai ficar para o trabalho 2, tá? Beleza. Então, capacitância, né? Começou a ser introduzido esse conceito de capacitância a partir de Michael Faraday, certo? É um dos físicos mais famosos aí, né? Físico inglês. E esse cara aí teve muitas contribuições aí para a área da engenharia elétrica. Ele contribuiu bastante aí para os estudos de correntes trifásicas, né, tensões trifásicas, inclusive aí dando a origem a motores trifásicos, certo? Então ele é um pai da engenharia elétrica aí. Para quem não conhece a história dele, sugiro aí que dê uma pesquisada, né? Foi um cara muito genial. Na época não teve grandes prestígios, né? Não foi reconhecido na época pelos pelas suas descobertas, pelas suas contribuições, certo? Mas, né, ficou marcado aí na história, né? Mais uma das contribuições de Michael Faraday é os estudos de capacitância. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre cálculo de capacitância, associação de capacitores em paralelo, série, energia armazenada dentro de um capacitor, capacitor com dielétrico, visão atômica de dielétricos, lei de Gauss com dielétrico, certo? Então a gente vai trazer aí esses conceitos de física 3 aplicados aí na engenharia. Então, para quem não conhece ainda o que é um capacitor, ele é muito utilizado na eletrônica, né? Oi? Não sei se só para Ah, mim, mas eu não esqueci. sei se o senhor está compartilhando a tela. Esqueci de fazer isso. Esqueci. Esqueci mesmo. Agora foi, né? Agora foi. Tá, esqueci. Tá, eu comecei falando aqui do Michael Faraday, né? Aí tinha só uns tópicos mesmo do que a gente vai ver hoje na aula. Capacitor aí, para quem não conhece ainda, é um dispositivo armazenador de energia em forma de campo elétrico, né? Ou em cargas elétricas estáticas, certo? É um componente básico da eletrônica, tem de diversos formatos, diversos materiais, né? Mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Quem é que saberia me dizer aí como que funciona um capacitor? O que tem dentro de um capacitor e como é que ele armazena essa energia? Ninguém? Então vamos lá. Então, um capacitor, né? Ele tem dois condutores isolados, carregados com carga mais Q e menos Q. Campo dielétrico existe entre os condutores, então vai surgir um campo elétrico entre esses dois condutores. Eu vou ter uma diferença de potencial ali, né? Resultante desse acúmulo de cargas aí isoladas. E capacitância, né? O conceito de capacitância, né, é igual à quantidade de carga armazenada dividido pela diferença de potencial elétrico entre uma carga e a outra, certo? Então a capacitância é quanto que esse sistema
né, de condutores isolados consegue armazenar cargas por diferença de potencial, certo? Então eu posso ter uma diferença de potencial. Vamos ir devagar aqui, tá? Não vou. Aqui é essa apresentação aqui eu estou descrevendo muito bem, um passo a passo, então vamos ir no decorrer daqui, a gente vai explicando. Duas placas paralelas formam um capacitor. Então aqui eu já tenho uma topologia, né? Então eu vou ter carga energizada mais Q e menos Q. Diferença de potencial, energia das cargas, né? V, entre a diferença de potencial elétrico entre uma placa e a outra. E capacitância igual a essa carga dividida por energia. Então aqui eu tenho a primeira concepção de um capacitor. Como que eu posso estar armazenando cargas, né? Eu posso fazer isso. Deixa eu desligar que já esquentou isso aqui. Eu posso fazer isso com duas placas paralelas, né? Onde eu vou estar conectando, por exemplo, uma placa no positivo de uma bateria e a outra placa no negativo, né? Então eu vou ter um armazenamento de energia aqui, né? Por quê? Eu vou ter esse ponto aqui neutro, né? Essa chapa positiva aqui está neutra. Essa chapa aqui está positiva, né? Então tende-se a um equilíbrio aqui. E a mesma coisa aqui no negativo, certo? O negativo, eu vou ter que os elétrons vão tender a sair desse negativo aqui, né? E ir até essa chapa, né? Se depositando aqui, né? Para tentar buscar um equilíbrio, certo? Então eu vou ter ali um acúmulo de cargas positivas e cargas negativas em cada uma das duas chapas, certo? Até quando isso? Né? Até quando vai acontecer isso? Né? Esse acúmulo, ou seja, eu tenho uma corrente elétrica aqui, né? Eu tenho uma corrente elétrica aqui. Então, como isso aqui está positivo, isso aqui está neutro, elétrons daqui tendem a vir para cá, né? Uma vez que eu tenho num material metálico, eu tenho elétrons livres na última camada, certo? Então, se eu tenho um ponto positivo, ou seja, um ponto que está faltando elétrons, esses elétrons que estão presentes nessa chapa aqui vão tender a vir para o positivo da bateria, né? Então, o caminho é esse aqui, né? Certo? Esse aqui vai ser o caminho dos elétrons, né? Elétrons vão sair do negativo da bateria e vão ir até essa chapa aqui, né? Por quê? Porque essa chapa aqui está neutra, né? Essa chapa aqui está negativa. E o negativo da fonte está negativo. Então, eu vou ter carga saindo do negativo e indo até a chapa. Certo? E eu vou ter, ao mesmo tempo, elétrons saindo da chapa de cima e indo para o positivo da bateria. Esse seria o caminho real, né? Circulação de corrente real. Até quando eu vou ter essa corrente? Se eu conectar essa fonte, seja lá qual for o valor dela, até quando que eu vou ter essa circulação de corrente? Quem é que pode me responder isso? Enquanto tem diferença de potencial? Até elas se igualarem? Exatamente. Enquanto eu tiver diferença de potencial, eu vou ter essa corrente, certo? Enquanto eu tiver diferença de potencial elétrico entre... Enquanto a diferença de potencial elétrico não for igual à diferença de potencial elétrico da fonte,
eu vou ter circulação de corrente. Entendo, né, que no momento que elas vão se armazenando nessas duas chapas, né, enquanto eu tenho cargas negativas se armazenando nessa chapa de baixo e falta de elétrons aqui, eu crio, né, linhas de campo, certo? E eu posso, né, encontrar a tensão aqui, né, aplicando a integral lá, né, do EDS, né? Posso estar aplicando a integral. Então, quanto mais cargas eu tiver, mais vai ser a quantidade de fluxo, né, dentro do caminho da integração. E aí eu vou poder calcular essa diferença de potencial, certo? Então, no momento que essa diferença de potencial for exatamente igual à diferença de potencial da minha fonte, cessa nesse instante, né, a minha circulação decorrente. Então eu posso encontrar algumas relações, né? Capacitância C, né, dada, né, C grande é dada, né, C igual a carga dividido por volts. A unidade é Faraday, né, em homenagem aí a Michael Faraday, certo? Carga é igual a capacitância vezes diferença de potencial, né? Posso saber quanto eu tenho de carga nas chapas realizando essa equação aí, né? Realizando esse rearranjo aí, eu consigo saber quantas cargas eu tenho, dado uma certa capacitância de um capacitor e dado a diferença de potencial. A unidade é Coulomb por volt, ou 1 Faraday. Usualmente utilizado, né, valores de capacitância usuais, né, são em micro, nano e pico. Tá? Normalmente fica em torno dessa faixa aí. Maior capacitância, mais que para mesmo V. Para mim tem maior capacitância, né? Se eu quero aumentar a capacitância de um capacitor, eu tenho que ter mais carga para a mesma diferença de potencial. Ou seja, aqui, nesse exemplo que a gente fez, né? Eu tenho uma fonte de 12 volts. Tem uma fonte aqui de 12 volts. Botei aqui em cima porque para não poluir embaixo ali. Digamos que esse capacitor aqui seja de 1 microfarad. 1 microfarad. Certo? Se eu fosse conectar aqui um capacitor de 2 microfarad, né, ele tem a capacitância maior. O que eu tenho que mexer? Qual seria a única coisa que eu posso alterar aqui que vai aumentar a capacitância? É o número de cargas, né? Número de cargas, correto? Número de cargas. Agora, lá de materiais elétricos, quem é que pode me dizer o que eu posso fazer com esse capacitor de chapas paralelas para que eu aumente o número de carga e, consequentemente, para que eu aumente o número de cargas acumuladas e, consequentemente, eu aumente a capacitância? O que eu posso fazer? Lá de materiais aí, que eu sei que tem vários alunos meus aí que fizeram materiais comigo. O que eu posso... Que artimanha, não vou dizer artimanha, mas... Que método eu posso empregar aí para que eu consiga, com esse mesmo capacitor que está aí na tela, armazenar mais carga? E aumentar a capacitância? Ninguém lembra aí, pessoal? É importante, hein? Eu tenho que... Eu posso, né, colocar um dielétrico ali, né?
um dielétrico, um material isolante entre as duas chapas, correto? Eu posso estar colocando aí um material isolante, pode ser papel, né? Tenho bastante possibilidades aí, né? Bastante tipos de dielétrico que eu posso estar colocando aí para aumentar a minha capacitância. A gente vai ver aqui, eu vou relembrar aí por que eu vou ter um aumento de cargas, tá? Mas aí já fica, né, uma maneira de como que a gente pode aumentar a capacitância de um capacitor aí de placas paralelas. Então, eu vou estar aumentando a capacitância tendo mais cargas acumuladas para o mesmo V. Vamos ver isso aí já. Carregando um capacitor. Liga o capacitor em uma bateria com o interruptor S. Certo? Liga o interruptor, o capacitor carrega e assume a tensão da bateria. Quanto maior a capacitância, maior carga absorvida da bateria. Então, ele vai carregar. O que é um capacitor carregado? É quando ele acumulou tanta carga, né, que quando eu integro o campo elétrico entre essas duas placas, né, ou quando eu meço a diferença de potencial, essa diferença de potencial é a mesma que a da fonte. Nesse instante eu não tenho mais corrente elétrica circulando nesse circuito. A capacitância C de um capacitor aumenta, decresce ou permanece a mesma quando a carga Q é duplicada. Se eu aumento a carga, eu aumento a minha capacitância, certo? A diferença de potencial V é triplicada. Se eu aumentar a minha tensão, eu reduzo a minha capacitância. Calculando a capacitância. A capacitância de um capacitor depende da geometria do mesmo. Passos para calcular. Assumir uma carga Q nas placas. Então, eu tenho uma carga Q, mais Q menos Q. Calcular o campo elétrico entre as placas. Lei de Gauss. Né? Então, eu posso estar assumindo ali, né, ou considerando introduzindo uma superfície gaussiana entre essas duas placas, né, para descobrir qual que vai ser a minha intensidade do meu campo elétrico. Calcular V entre as placas conhecendo E. Então, depois que eu conheço E, eu posso calcular o meu V. E no final, aí, eu vou estar calculando C igual a Q sobre V. Beleza? Assumir carga Q constante. Então, considerando aí um regime permanente, ou seja, um capacitor totalmente carregado, né? Então, eu tendo essa carga Q constante, eu aplico a lei de Gauss para placas, superfícies paralelas ali, né? Para duas placas paralelas. Que tipo de gaussiano eu posso colocar aqui que vai me dar o campo elétrico? Que superfície gaussiana eu posso introduzir aqui entre as placas para mim descobrir qual que é o campo elétrico? Um cilindro aqui, né? Eu posso pensar num cilindro. É um cilindro, pode ser aqui, de pé ali, né? Assim. Aí eu vou ter as contribuições aí, né? As contribuições nas duas faces, né? Certo? Aí eu calculo aí meu campo elétrico. Quando E é uniforme a norma, quando E é uniforme e normal à superfície gaussiana, Q é igual a ε0 EA.
certo? Então eu vou encontrar isso aí, né? Vou encontrar Q igual a epsilon zero EA. Beleza? A gente fez isso na aula passada, não foi? Qual que era? Vamos ver aqui, ó. Só pra, né, a gente unir aqui. Acho que não foi na aula passada, mas foi na aula 5. Não, a aula 5 foi Teorema da Divergência. Aula 4. Aqui, ó. Aqui, né? Aqui que a gente calculou, se não me engano. Aqui, né? Aqui. Duas placas condutoras, né? Exatamente isso aqui, né? Então eu vou ter que o meu campo elétrico vai ser igual a sigma 1 sobre epsilon zero, certo? Exatamente isso aqui, né? Que eu vou ter. Colocando aqui, né? Uma superfície gaussiana cilíndrica, certo? Eu vou ter aí, e se eu tenho só uma placa, né? Aí eu coloco no meio, eu vou ter que E é igual a 2 epsilon zero. E se eu tenho aí duas placas, uma do lado da outra, então eu vou ter que o meu campo elétrico E, né, é igual a sigma sobre epsilon zero. Eu vou ter, né, a contribuição das duas placas ali, né? Eu vou botar uma superfície gaussiana em cada uma, né? E vai ser igual a gaussiana que eu vou colocar aqui, né? Igual, exatamente igual aqui, né? E uma superfície gaussiana na outra chapa. E aí eu descubro aí qual que é o campo elétrico no interior dessas duas placas, né? Então vem daqui, ó. Então eu calculo o campo elétrico igual eu tô calculando aqui. E descubro aí, né? Qual que é o meu campo. Então após o cálculo do campo elétrico, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o meu VF, meu V, né? Minha diferença de potencial. Que é igual a quê? VF menos VI. Que é igual a menos a integral, né? Do caminho inicial, né, da posição da chapa inicial até o final, até a outra chapa, né? E ds, certo? Para E paralelo a ds, né? Os dois são paralelos. Cosseno de 0 é 1. Eu vou ter aí V igual a integral de I até F e ds. E a capacitância obtida, então, né? Eu já tenho a carga, tenho o V, já posso calcular o meu C. Beleza? Capacitor de placas paralelas. O que mais? Então, carga é igual a Q sobre epsilon zero EA. Diferença de potencial é constante, certo? V é igual a ED, onde D é a minha distância, né? D aqui é a minha distância. Capacitância vai ser igual a C igual a Q sobre V, que é igual a epsilon zero EA sobre ED. Só que vocês já podem perceber que eu vou ter, né? Como é que eu posso calcular minha capacitância, né? C igual a epsilon zero A sobre D. Eu posso calcular dessa maneira aí também, né? Simplesmente pela área
E pela distância, posso calcular a capacitância, né? Vê que depende do potencial elétrico, né? Depende muito mais da geometria. A capacitância depende mais da geometria do meu problema do que propriamente da tensão aplicada, da geometria, né? A área dessas duas placas e a distância entre uma e outra. Quanto maior for a distância, menor vai ser a minha capacitância, né? E eu sempre faço o caminho de integração contrário ao meu campo, né? Eu vou definir aqui, né, a minha integração contrária às linhas do meu campo, certo? Tá? Por que contrário? Porque é sempre, né, se eu tenho as linhas... É sempre no caminho contrário às linhas, né? Porque lá do potencial, né, quando a gente estava calculando o potencial elétrico, né, tem a ver com energia, né? Tem a ver com energia. Se eu fazer a integração no mesmo caminho, eu não vou descobrir qual que é o trabalho, né? O potencial tá relacionado com o trabalho, né? Então, se eu fizer a integração no mesmo caminho, eu não vou descobrir qual que é o trabalho para me locomover uma partícula do infinito até uma certa posição, né? A gente estava falando na aula passada, né? Vocês lembram disso? Que eu até comentei do rio, né? Falei do rio lá. Eu faço. Também descobri o trabalho que eu vou ter que realizar para mover uma carga ou um objeto do ponto A até o ponto B, onde dentro desse espaço eu tenho aí um campo elétrico, ou por exemplo o rio em movimento, né? Eu preciso fazer, né? Calcular, né? Subindo o rio, né? Ou digamos assim, contra o sentido do rio, né? Para eu poder descobrir qual que é o trabalho, senão eu não vou descobrir qual que é. Então aqui da mesma maneira, né? Como o potencial elétrico está relacionado à energia, trabalho, né? Eu também tenho que fazer a integração, certo? A minha integração aqui para mim calcular o meu V é sempre contrário ao campo. Vem da aula passada ainda, que a gente falou bastante sobre isso. Certo? Capacitância, então, para um caso é quando eu tenho um cilindro, né? Capacitor cilíndrico. Isso aqui é um cilindro, tá, pessoal? Isso aqui tem para trás, tá? Aqui, deixa eu até pegar uma caneta aqui. Isso aqui não é duas esferas, tá? Isso aqui é cilíndrico, tá? Isso aqui tem para trás aqui. Tá? Tem para trás aqui. Aqui também. Aqui também tem para trás, né? Então Q vai ser igual a ε0EA. Qual que é a área lateral do cilindro? 2πrl, né? 2πr é o perímetro do círculo e L é o comprimento lateral. Então eu tenho minha área lateral, né? Por que lateral? Porque é a área onde as minhas linhas de campo atravessam, certo? Então eu vou sempre estar relacionando, lembre da gaussiana, né? Sempre vou tentar colocar uma superfície gaussiana e essa superfície vai ter uma geometria tal que vai pegar, ou deve pegar, todo o fluxo, né, que sai desse sistema, certo? Por isso que eu vou estar colocando um cilindro ali, né, que tem a mesma geometria do meu problema. Só dessa maneira eu vou conseguir integrar, né, toda, né, ou descobrir qual que é a contribuição de todas as linhas de fluxo que atravessam a superfície normal da superfície gaussiana. E me gera aí, né, o meu E igual a Q sobre 2π ε0LR, né? Ou 2πr ε0L. Acho que fica melhor de...
né? 2πrl, a área epsilon zero. E o meu potencial, então, né? Eu vou fazer o meu V, integrar do negativo aqui até o positivo. De novo, caminho contrário aqui, certo? E ds. Então, tudo que não for variável, né, dentro desse caminho de integração, eu boto para fora da integral. Fica somente o 1 sobre r dr, né? Porque o meu raio varia, né, de acordo com o caminho da integração. E eu fico, né, com ln, né, integral de 1 sobre r ln, né? ln dx, né? 1 sobre r igual a ln dr. ln dr, aí eu vou estar integrando, né, de a até b, vai dar ln de a menos ln de b. Aí pelas propriedades lá dos logaritmos, né? ln dA menos ln de b é igual a ln de b sobre a. Lembram disso? Lá de cálculo? Deu para entender isso aqui? Tá, vamos lá então. Calculando a capacitância. Para agora. Tá, então ele encontrou aqui o V, né? Encontrou o V. E coloca na formulazinha lá. Né? Colocou na formulazinha e cortou o Q com Q, né? Eu tenho aqui, né? Ele colocou... Ele colocou isso aqui, né? Que é o V. Ele colocou na fórmula, né? De C igual a Q sobre V. Que é igual a isso aqui também. Então cortou tudo ali, né? Vamos fazer aqui. C igual a Q igual a epsilon zero. Epsilon zero e 2πrl, né? rl sobre sobre Q deixa eu ver o que ele fez aqui. Tô me confundindo. 2π epsilon zero L ln de B sobre A. ln de B sobre A. Agora eu não sei se ele deixou o Q em cima e só calculou... Eu acho que ele cortou o Q aqui, né? Ele deixou o Q em cima normal, né? E cortou os dois Q. Aqui, isso aqui ele não fez, né? Ele não usou aqui. Ele deixou aqui o Q. Ele deixou o Q em cima normal. Deixou o Q aqui. Aí deixou assim, né? Aí ele cortou isso com isso. Isso aqui tudo subiu para cima, né? Isso aqui tudo foi para cima. Tranquilo. 2π epsilon 0L foi para cima. E aí ficou a fórmula de como calcula um capacitor cilíndrico. Também, né? Percebam que só depende aqui da geometria, né? Só tem dependência da geometria. Capacitor esférico agora. Então a mesma coisa, né? Q igual a... Agora aqui é uma esfera, tá?
Q igual a y0EA. A área da superfície da esfera é 4πr². Então ele fica com isso aqui, né? Então o campo elétrico igual a 4π ε0 Q sobre r². De novo ele faz a integração no sentido contrário, as linhas, né? E aí vai ficar com isso aqui, né? Dentro da integração. Um sobre r². Não me recordo como é que faz essa integração mais. Ficou com 1 sobre A menos 1 sobre B. Ah, aqui é mais tranquilo, né? Aí fica R na menos 2, né? Aí a integral de R na menos 2 é R na menos 1 sobre menos 1, né? É isso, né? Aí é por isso que até trocou o sinal, né? Então, fica R na menos 1 positivo, né? Por isso que o A ficou positivo aqui. Esse peso ficou positivo, porque ficou 1 sobre A na menos 1, aí cortou com esse menos aqui da frente. E esse aqui ficou negativo por causa que quando ele substituiu os limites da integração na equação que ele encontrou, né? Aqui fica até mais fácil. Então ele ficou Q sobre 4πε0, 1 sobre A menos 1 sobre B, né? Até mais tranquilo que o cilíndrico. E ou então, né, Q sobre 4πε0, B menos A sobre AB. Ele fez o mínimo múltiplo aqui, desses dois caras aqui, e encontrou isso aqui. E ficou aí também com uma fórmula somente, né, dependente do raio, né, da geometria do problema, né? O raio do A, que é a esfera interna, a esfera externa, né, o raio externo aqui também, né, o B. E é isso aí que ele achou, né? Esfera isolada. Imagina que o raio da esfera externa tenda ao infinito. Então, se o raio da esfera externa tende ao infinito, reescrevendo a equação da capacitância da esfera, fica com isso aqui, né? Se B tende ao infinito, o que ele fez aqui? Primeiro, o que ele fez, né? Ele dividiu em cima. Ele primeiro dividiu isso aqui em cima e embaixo por B, tá? Dividiu isso aqui em cima e embaixo por B, tá? Dividiu isso aqui por B. E dividiu isso aqui por B. Dividindo a parte de cima por B, ele ficou com o quê? Ficou com A. A parte de baixo, ele ficou com 1 menos A sobre B. Correto? Então, quando B tende ao infinito, né, esse termo aqui fica zero, né? Quando B tende ao infinito, isso aqui fica zero. E aqui eu tenho, então, a capacitância, né, de uma esfera isolada, ou seja, quando a minha casca tende ao infinito. Ou seja, essa equação mostra que qualquer corpo pode armazenar cargas, né? Pode ser um capacitor, né? Inclusive a gente, né? Qualquer corpo pode armazenar cargas. Certo? Então, por isso aí que, né, até falei sobre isso em materiais, se não me engano, até. Por isso que quando a gente
anda de carro, às vezes a gente se carrega, né? Dependendo aí da fricção do pneu no asfalto, na rua, né? E dependendo também da isolação do carro, às vezes a gente sai do carro, encosta na porta e toma um choque, certo? Esse choque tem a ver porque a gente também vira um capacitor, a gente também carrega, a gente também acumula cargas, certo? Então, alguém já tomou esse choque aí já fechou a porta do carro e tomou um choque? Isso aí vem né, desse princípio aqui que a gente armazena cargas, certo? A gente armazena, a gente vira um capacitor com raio B infinito. A gente na verdade é isso, né? Inclusive quando se faz algum trabalho com helicóptero numa linha de alta tensão, por exemplo, eles primeiro fazem um processo de equipotencialização, certo? Eles conectam um fio da linha até o helicóptero. Aí há aquela equipotencialização. No momento que isso ocorre, a pessoa que está ali, né, o funcionário ali, o eletricista que está no helicóptero pode trabalhar ali, né, tranquilamente com a rede que ele não vai tomar choque, porque ele está na mesmo potencial elétrico, certo? Ele está no mesmo potencial, não tem outra palavra. Porém, né, se não houver uma descarga, primeiramente, né, se ele sair desse helicóptero aí, ou encostar em qualquer outro ponto ali que não seja na rede, né, ele vai tomar um choque, né? Porque o helicóptero também armazena essa carga, ele também armazena essa carga e depois tem que, né, primeiramente, antes dele sair do helicóptero, tem que descarregar, ele tem que liberar essas cargas aí, né? Se ele for o primeiro a colocar, por exemplo, o pé no chão, ou em alguma outra coisa, em outro potencial, ele vai morrer com a energia armazenada no helicóptero, né? Ou no objeto ali que teve contato com, por exemplo, o fio de alta tensão. Então tem que ter um processo de equipotencialização e depois, né, tem que descarregar essas cargas aí também, né, um processo aí bem conhecido aí para quem trabalha em alta tensão. É necessário fazer a descarga dessas cargas aí, em virtude desse efeito aí, né, do capacitor, né, que a gente vira um capacitor e pode haver algum acidente aí, né, se não acontece, não é feito isso. Então, existe uma corrente de deslocamento, né, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, quando eu relacionar, mais para frente a gente vai estar relacionando campo elétrico com campo magnético, tá? Nesse momento a gente vai falar um pouco sobre corrente de deslocamento, tá? Onde o campo elétrico, né, o simples fato do campo elétrico, a gente tem uma carga sendo movimentadas ali em forma de campo elétrico, certo? Tanto que uma onda eletromagnética, ela é o produto de dois campos, né, o campo elétrico e o campo magnético alterando perpendicularmente no tempo. E a gente vai ver na disciplina aqui que campos magnéticos são produzidos por corrente e não por campos elétricos. Então, como é que um campo elétrico consegue gerar um campo magnético? Em virtude dessa corrente de deslocamento. Assim como é possível carregar um capacitor, né? É o mesmo princípio, né? Essas cargas se acumulam nesse corpo através de uma corrente de deslocamento, né? Uma vez que eu não vou ter
de fato uma circulação de corrente real, né? Certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente aí, nas aulas subsequentes. Vou fazer um exemplo, então. Tá, isso aqui fecha. Tá, dois materiais metálicos têm sua net charge, carga líquida, de 70 picofarad e menos 70 picofarad, o que resulta em uma diferença de potencial entre os dois de 20 volts. A. Qual é a capacitância do sistema? Vamos calcular a capacitância aí, né? Então, a minha fórmula é C igual a QV, certo? Só que vai me dar quanto é que eu tenho aqui? A minha carga 70 vezes 10 a menos 12 pico, né? 70 picofarad, picocoulombs na verdade, dividido por 20 volts. Então eu vou ter que encontrar aqui 3,5 vezes 10 a menos 12, ou tira o menos 12 e bota picofarad aqui no final. Se as cargas, né, se o valor das cargas for trocado para 200 picofarad, picocoulombs e menos 200 picocoulombs, o que vai acontecer com a capacitância? Então aqui eu vou ter que, se eu mudar a carga, a minha capacitância vai aumentar, né? Agora eu tenho 200 vezes 10 a menos 12 sobre os mesmos 20 coulomb. Eu vou ter aqui 10, né? Corta aqui com aqui. 10 vezes 10 a menos 12 farad aqui, né? Ou quem quiser botar picofarad aí também não tem problema. What does the potential difference become? O que aconteceu, né? O que mudou na minha tensão? Minha tensão não mudou, né? A minha tensão não varia. Minha diferença de potencial não varia com o aumento da minha carga, certo? Tanto que se eu fizer o caminho contrário, a gente vai perceber isso, né? Não precisa nem fazer, então não muda. The potential difference become não mudou, o que a gente pode botar aqui, né? Não muda em função do aumento de carga. Não muda em função do aumento de carga. Beleza? Bem tranquilo aí, né, pessoal? Tem muito mistério isso aqui. Tá, 2, é direto já mais um aqui. O capacitor da figura tal tem uma capacitância de 25 microfarad e inicia descarregado. Tá? A bateria
produz aí uma diferença de potencial de 120 volts. Depois que a chave é fechada, quanta carga passa através aí, né, do circuito. Então ele quer saber quanta carga vai ser armazenada nesse capacitor. Então a gente faz direto aqui. Q igual a CV, né? Certo? Eu tenho aqui todos os meus dados para me calcular. 25 vezes 10 a menos 6 Faraday vezes 120 volts. Beleza? Então eu vou ter aqui quanta carga vai ser transferida, que vai dar 3 vezes 10 na menos 3 coulombs. É isso, né? Tô sem bateria aqui. É fraca. 25N menos 6 vezes 120. Isso aí. Associação de capacitores. Capacitores em paralelo. Mesmo potencial V. Carga é somada. Q igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Mais, né? Então aqui, se eu tiver capacitor em paralelo, o meu resultado vai ser que a capacitância total equivalente vai ser igual à soma de todos os capacitores. Soma-se a carga e o mesmo potencial, né? A diferença de potencial fica a mesma, só aumenta a carga. Beleza? Em série, potencial de cada um é somado. V igual a V1 mais V2, mesma carga que em todos, capacitor equivalente. Tomar cuidado. Tomar cuidado. Por que tomar cuidado? Então aqui eu tenho uma carga menor, né? Eu tenho uma carga menor aqui. Justamente isso, né? Porque eu vou estar aumentando a diferença de potencial. Eu vou reduzir aqui drasticamente a capacitância, né, do circuito. Então pode explodir isso aqui. Por isso, eu reduzo drasticamente aí a capacitância de armazenamento de cargas agora, né? Então aqui capacitor em série é a mesma coisa que eu fizer, né? O paralelo de resistores, né? É meio que o inverso, né? Tem um inverso aí. Exemplo 3, vamos lá mais um. Eu não achei isso aqui no livro em português que eu tinha aqui e peguei do inglês mesmo. Quantos capacitores de 1 microfarad devem ser conectados em paralelo para armazenar uma carga de 1 coulomb com um potencial de 110 volts entre os terminais dos capacitores? Então aqui como é que funciona aqui, né? Então tem que ser igual a Q sobre V. Eu vou ter então, né, a carga de 1 vezes 10 na menos 6 coulomb por volt vezes 110 volts, né? É igual a Q. Então eu tenho que Q aqui é igual a 100 micro
coulombs. Então, com essa capacitância que ele me passou e a tensão, um capacitor me dá 100 micron, né? Ele quer 1 coulomb. Então, para se 100 micron eu tenho um capacitor. Quantos capacitores eu preciso ter para mim ter 1 coulomb? É isso, né? Então, o número de capacitores aqui, eu vou até botar número de capacitores aqui. EVX, botar quantidade de capacitor. Número de capacitores. Então, o número de capacitores vai ser igual a 1 sobre 1 coulomb sobre 100 microcoulombs, que é igual a 1 sobre 100 n menos 6. Igual a 10.000? 10.000. Igual a 10.000 capacitores. Por que eu fiz isso aqui direto? Por causa que a quantidade de carga me dita quantos capacitores eu preciso ter, né? Porque cada um só armazena 100 microcoulombs. Para mim ter 1 coulomb, eu tenho que somar diretamente, né? Como estão em paralelo, somo diretamente, aí eu vou ter a quantidade de capacitor. Energia armazenada em um capacitor. Trabalho realizado para carregar capacitor. Então aqui a energia armazenada, né? Q igual a CV, U, que é a energia, é igual a integral de Q dV, que é igual à integral da capacitância vezes o potencial elétrico dV, ou CV ao quadrado sobre 2. Certo? Então aqui eu fico com a minha energia, né? CV ao quadrado sobre 2. Resultado da energia potencial armazenada, U igual a 1 meio de CV ao quadrado. Normalmente energia eu fico com essa fórmula aqui, né? 1 meio de alguma coisa ao quadrado. Densidade de energia potencial dividido por volume. Capacitor de placas paralelas, C igual a ε0A sobre D. Então, o meu U é igual a energia sobre a área vezes a distância, né? Energia potencial dividido por volume. Ah, tá. A densidade de energia é energia potencial dividido por volume. Volume é a área das placas, por exemplo, vezes a distância entre uma placa e a outra, né? Aí eu vou ter aquele volume ali, né? Então, meu U aí fica 1 sobre ε0, 1 meio de ε0, V sobre D ao quadrado. Isso aqui a gente não vai usar muito essa fórmula aqui. Sendo o campo elétrico constante, E igual a V sobre D. U igual a 1 meio de ε0 E ao quadrado. Tá? Só para conhecimento mesmo, a gente não vai usar muito essa fórmula. Mas tem um exemplo. Qual a energia armazenada em 1 metro cúbico de ar devido ao campo elétrico em um dia de tempo bom, que tem um módulo de ordem de 150 volts por metro?
Tempo bom aqui em um módulo da... Vamos ver então. Tá, o meu E. E igual a 150 volts por metro. Volume igual a 1 metro cúbico. O meu U, né, que é a minha densidade de energia. O que é o U mesmo? Nem lembro mais. U é densidade de energia, isso aí. Igual a 1 meio, né? De epsilon zero E ao quadrado. Essa é a fórmula, né? Então eu disse tempo bom, né, para me considerar somente a permissividade do vácuo, né? E a permissividade do ar é 1, então fica somente a permissividade do vácuo. Mas se não tivesse tempo bom, aí eu teria que considerar ali, né, que o ar vai ter umidade, enfim. Aí vai mudar aí no cálculo, né? Vai alterar o cálculo com certeza. Então, para não ter que alterar o cálculo, ele falou isso ali, né? Que o tempo bom seria considerando a permissividade do ar igual a 1. Né? U é igual a 1 meio vezes epsilon zero é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulombs ao quadrado por newtons metro ao quadrado vezes o meu E, que é 150. Cento e 50 ao quadrado vezes V ao quadrado sobre M ao quadrado, né? Tudo ao quadrado. É volts metro, tudo ao quadrado. Tá. Achei que alguém tinha falado alguma coisa que deu um barulho aqui. Achei que tinha um e-mail que eu recebi. Tá, multiplicando tudo isso aqui, tá? Faço na calculadora também. Multiplicando tudo isso aqui, a gente vai ficar com 2 vezes 10 na menos 3 newtons por metro quadrado. Cento e 150 aqui é volts metro, né? O que eu fiz aqui, velho? Acho que não é esse aqui. Aqui é volts por metro. Isso aqui é volts por metro. Volts é joules por coulomb, então dá joules por coulomb ao quadrado vezes 1 sobre m ao quadrado, né? Isso aqui, né? A minha... Aí aqui é coulomb ao quadrado por... Tá. E aí o joules, joule igual a newtons metro, né? Newtons metro. Então, aqui vamos botar separado. Joules ao quadrado vai ficar newtons ao quadrado vezes metros ao quadrado. Então aqui eu posso trocar por newton ao quadrado vezes metro ao quadrado. Então corta aqui com aqui, corta aqui com aqui, corta
aqui com aqui. Então eu fico newtons por metro quadrado. É isso, né? É isso aí. E quer saber qual que é a energia armazenada, né? Como é que eu encontro a relação agora? U igual a U sobre AD, né? U igual a U sobre AD. U igual a U grande, né? U é igual a U grande sobre AD. Sobre AD. Que é o volume, né? Que é a mesma coisa que U sobre o volume. E o volume, ele passou o volume, né? Não, o volume é o que eu quero encontrar, né? Qual é a energia armazenada? Tá, mas qual que é o meu volume? Qual que é o meu volume? Um metro em 1 metro cúbico de ar, tá? Eu tenho volume e tenho U, né? Posso encontrar a energia armazenada. A energia armazenada é igual a densidade vezes meu volume. Então, meu U é igual a 2 vezes 10 a menos 3 newtons por metro quadrado vezes o meu V. Que é 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico. Então, meu U vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 Newton metro. Né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 joules. E aqui está a nossa energia armazenada. Certo? Agora o capacitor com dielétrico. Né? Carregar com bateria. Experimento 1. Então aqui é aquele caso, né, que quando a gente tem um capacitor sem dielétrico, eu vou ter uma quantidade de cargas aqui, né? Acumulado até que eu tenha a mesma diferença de potencial elétrico entre essas duas placas. Certo? Aí eu não tenho mais acúmulo de cargas. Quando eu coloco um dielétrico aqui dentro, né? Eu aumento essa quantidade de cargas, né? Uma vez que eu polarizo, certo? Esse material eu vou estar polarizando ele, gerando um campo elétrico. Eu vou ter, dentro desse material aqui, eu vou ter uma polarização, né? Esse material aqui, por exemplo, vamos fazer maior aqui para nós poder entender. Acho que eu não explico isso aqui, né? Não explico isso aqui, eu só explico em materiais mesmo. Mas deixa eu dar uma explicada aqui, o pessoal vai entender também. Então aqui, por exemplo, que eu tenho o meu K. Esse aqui é o meu K, tá? E aqui eu tenho aquela chapa de cima,
E aqui eu tenho a chapa de baixo. Essa chapa aqui tem um monte de mais aqui. Mais. E a chapa de baixo tem um monte de menos. Menos. Esse material aqui dentro vai polarizar, né? Todos os domínios do material vão estar polarizados. Né? Então eu vou ter mais e menos aqui, mais e menos, mais... Não, desculpa, menos e mais, né? Ao contrário. Vamos fazer grande isso aqui, vamos fazer maior. Polarização. De elétrico. Então, digamos aqui que eu tenho, né? Vou fazer bem grande isso aqui. Eu tenho aqui meu material. Aqui eu tenho a chapa de cima. Aqui eu tenho a chapa de baixo. Pode ser maior isso aqui. Então, cada domínio aqui eu vou ter uma polarização nesse material aqui. Ele é... As cargas não se locomovem, né? É um material isolante, mas para cada domínio ali eu vou ter uma polarização, né? Então eu vou ter... Se aqui eu tenho mais... E aqui eu tenho menos... Mesma quantidade, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cada lado. Tá? Aí eu vou ter o que aqui? Eu vou ter menos aqui, mais aqui, né? Do material isolante que está aqui perto. Menos e mais, menos e mais, menos, mais, menos e mais. Aí para cada material eu vou ter aqui, né? Isso aí. Deixa eu ver se eu não consigo copiar isso aqui. Eu vou ter menos e mais aqui para cada um, né? Então aqui eu tenho menos e mais. Aqui eu vou ter menos e mais também. Aqui eu vou ter mais, menos e mais. E aqui eu também vou ter menos e mais. Certo? Então aqui dentro eu vou ter um cancelamento, né? Aqui dentro eu vou ter um cancelamento aqui, né? Aqui eu tenho um cancelamento. Aqui eu vou ter um cancelamento. Aqui eu vou ter um cancelamento. Então tudo isso aqui vai se cancelar, né? Eu vou estar gerando aqui pequenos campos elétricos aqui que se cancelam, né? Dentro do material aqui, né? Tudo isso aqui vai se cancelar. Os internos aqui eu vou ter cancelamento, né? O que não vai se cancelar é esses de fora aqui, né? Esses de fora aqui. Com esses de fora aqui. Então esses de dentro aqui tudo vão se cancelar. Certo? Tudo vão se cancelar. Isso aqui. Eu vou ter somente esses externos aí, né? Mais externos aí. Gerando um campo, né? Sempre do mais para o menos. Então eu vou ter um campo para cá. Resultante aqui, né? Desse material. E o campo elétrico externo é do mais para o menos, né? Que é o meu campo elétrico das chapas, né? Então eu vou ter aqui um efeito, né? Que o meu campo elétrico líquido vai ser igual ao campo elétrico das chapas, né? Ou EC, menos o campo elétrico do material. Vou botar K aqui. Então eu tenho um campo elétrico menor agora, uma vez que eu coloquei
esse material dielétrico ali dentro. Certo? Tendo esse campo elétrico menor, se eu aplicar, se eu tentar calcular o meu V, né, que é igual a de A até B aqui, EDS, esse aqui é o meu V, né, então se eu calcular agora a minha diferença de potencial elétrico, ele vai ser menor. Então, para aquela mesma quantidade de cargas, eu tenho uma diferença de potencial elétrico agora menor. Por quê? Porque o meu campo elétrico vai integrar esse campo aqui, né? O meu campo líquido agora, né? Ele vai estar integrando o meu campo líquido. O meu campo líquido é o meu campo das chapas menos o meu campo do dielétrico, certo? Então aqui eu vou estar fazendo uma integral de um campo elétrico menor. Com certeza essa diferença de potencial elétrico vai ser menor. Então, se eu tenho uma diferença de potencial elétrico menor, essa diferença de potencial elétrico agora, com essas cargas, não vai ser a mesma diferença de potencial da fonte. Logo, a fonte vai mandar mais cargas, né? Vai mandar mais cargas para a placa negativa, né? E a placa positiva vai mandar mais cargas pro negativo pro positivo da fonte, até que eu tenha de novo equilíbrio, ou seja, até que a minha diferença de potencial entre essas duas placas, ou seja, até que essa integral aqui resulte numa diferença de potencial exatamente igual à da minha fonte. Então, quando eu coloco o dielétrico, eu vou ter que ter mais cargas acumuladas ali, certo? Para mim poder ter a mesma diferença de potencial de antes. Essa é a vantagem de colocar um dielétrico. Então, o dielétrico ele é um material isolante que é colocado entre as duas chapas. Esse material isolante, ele polariza, certo? Então, todas aquelas polarizações internas ali, né? Há um cancelamento interno. Eu só não consigo ter o cancelamento na borda do material, né? Na fronteira do material, na superfície do material, né? Eu não vou ter o cancelamento, vou ter cargas positivas ali, né, de um lado e cargas negativas do outro. E esse efeito vai me gerar um campo elétrico contrário ao campo elétrico que eu tenho aqui das chapas, fazendo com que o meu campo elétrico líquido seja menor. Se eu tenho um campo elétrico líquido, quando eu faço o cálculo do meu V, que é totalmente dependente do meu campo elétrico, eu vou ter um V menor. Se eu tenho um V menor que o V da bateria, essa bateria vai fazer o quê? Vai enxergar, ó, o capacitor não está com a mesma tensão, com a mesma diferença de potencial que eu vou mandar mais carga, certo? Então vai mais carga sair daqui do positivo e ir pro positivo da bateria, e mais cargas, né, vão ser acumuladas aqui no negativo. Por isso que eu consigo aumentar minha capacitância quando eu coloco um dielétrico, certo? Isso aqui a gente falou também bastante, né, de polarização em materiais elétricos, né? É um assunto da disciplina lá, mas eu acho interessante trazer de novo aqui, não sei se vocês lembravam ainda, quem foi meu aluno. Mas deu para entender, pessoal, por que um dielétrico aumenta a capacitância? O que é que tu colocou 99,5 vezes 10 na menos 9? Faz tempo isso daí. Ali o Anderson. Foi lá atrás, mas eu acho que eu fiz errado. Aqui no exercício? Eu acho que foi. Tô aprendendo a usar a calculadora de novo, deve ter digitado alguma coisa errada. Depois eu dei uma verificada aqui, a princípio que tá certo, tá? Uns cálculos bem tranquilo aqui, tá? Essa parte de polarização aí deu para entender, e o Ronaldo aí, que eu sei que, se eu não me engano, semestre passado fez o seminário de capacitor, né? Foi o teu grupo, né, Ronaldo?
Tá aí o Ronaldo aí, né? Nem tá aí mais. Já não tá mais. Tá mais aí. Então, é por isso que eu tenho aí esse aumento de capacitância, né? De acordo com o meu dielétrico, certo? Então tá aqui, né? Ele fez o cálculo aí, né? Quando eu tenho um dielétrico com a mesma quantidade de cargas, né? Eu tenho menos... A diferença de potencial é menor agora. Então, ó, capacitor com dielétrico apresenta menor diferença de potencial. Tem a ver com aquilo que eu expliquei lá, da polarização, do campo elétrico resultante contrário, que aparece ali, que surge ali, fazendo com que o meu campo elétrico total líquido seja menor. Aí, quando eu faço a integral lá, eu vou ter uma diferença de potencial menor. Então, o campo elétrico diminui, né? O material apresenta uma constante dielétrica K maior que 1. A permissividade do vácuo ε0 é substituída por Kε0 em todas as equações, né? Então, campo elétrico, placas paralelas com cargas mais E menos E, E igual a... Né? Meu campo elétrico vai ter mais aquela permissividade ali, né? Ou de uma outra maneira a gente pode enxergar isso aí, né? A partir da lei de Gauss agora. Pode enxergar que eu vou ter mais uma constante ali agora, né? Dificultando a passagem daquele campo. Então, reduzindo, né? Eu vou estar reduzindo a permissividade, certo? Então, é uma outra forma de enxergar e de explicar também esse fenômeno matematicamente, certo? Mas, então, acontece essa polarização ali, eu só vou ter... vai surgir um campo elétrico contrário ali. Por isso que eu reduzo, por isso que reduz aí o meu campo elétrico líquido total, certo? E aí, para todas as equações aí, a gente vai estar colocando esse K aqui, né? Toda essa explicação que eu passei se reduz aí a gente colocar, introduzir uma constante K da permissividade daquele material junto na equação. Tanto aqui como aqui, né? Todas as equações vão receber isso aí. Vamos fazer um cálculo agora aí com o dielétrico para poder fixar isso aí, essa ideia. Tá. Um capacitor de placas paralelas cujo dielétrico é o ar tem uma capacitância de 50 picofarad. Se a área das placas é de 0,35 metros quadrados, qual é a distância entre as placas? Então ele quer saber aí a distância. Bem tranquilo. C é igual a ε0 A sobre D, né? De placas paralelas a gente descobriu, né? Onde é que tá aqui? Que a minha capacitância é essa aí, né? Aqui, ó. Capacitância de placas paralelas C igual a ε0 A sobre D. Tá aqui. Então tá aqui. Então ele quer saber qual que é a distância, certo? Qual que é a distância? Então eu tenho que 50 pico, né? 50 vezes 10 a menos 12. Farad é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Coulomb ao quadrado por newtons metro ao quadrado, multiplicado pela área, que é igual a 0,35 metros quadrados, dividido por D, né, que é o que eu quero encontrar, meu D. Meu D vai ser 62, faço aí depois, 62 vezes 10 na menos 3 metros. Então aqui eu acho meu D, né? Só simplesmente aplicando a fórmula. Se a região entre as placas é preenchida por um material com K igual a 5,6, qual que é a nova capacitância? Então agora eu botei um K aqui igual a 5,6. Então vamos lá, né? C, que é a B agora, né? Letra B.
C igual a Q sobre V, que é igual a ε0 A vezes K sobre D, né? Então C vai ser igual a 8,85 vezes 10 na menos 12 coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado multiplicado pela minha área 0,35 metros quadrados vezes, quanto é que é? 5,6, né? Vezes 5,6. Tudo isso dividido pela distância, que é 62 vezes 10 na menos 3, né? 62 vezes 10 na menos 3 metros. Tá? Que metros, tá? Isso aqui vai me dar que o C é igual a 2,75 vezes 10 na menos 6 Faraday. Então eu tinha antes 50 pico, agora eu tenho 2,65 micro. Então eu aumentei pra caramba essa capacitância, né? Aumentei um monte essa capacitância. De pico para micro é bastante coisa, certo? Então percebam, né, que um dielétrico aí, todo capacitor aí possui dielétrico para poder aumentar essa capacitância, né? Tem a ver com esse material que vai ser introduzido ali, vai polarizar no sentido do campo, né? Então os elétrons ali tendem, os dipolos elétricos do material isolante, como eles não se locomovem, como que eles ficam fixos, vai acontecer uma polarização em todo o material, né? Todos os domínios ali, todos os dipolos elétricos vão tender a se alinhar com o campo e vão assim reduzir aí, vão gerar um campo elétrico contrário, reduzindo aí o campo elétrico líquido total. Que quando eu faço a minha integral lá, eu tenho, né, eu percebo que a minha diferença de potencial reduziu, certo? Então a bateria vai mandar mais carga para poder estabilizar, né, para poder igualar a diferença de potencial das placas com a diferença de potencial dos terminais da bateria. Certo, pessoal? Então, ficou alguma dúvida aí? Deu para entender bem? Acredito que foi tranquilo, né? Bem tranquilo aí a aula de hoje. Acho que dá para entender. Pessoal, seria isso. Por hoje seria isso. Deixei lá o trabalho, deixei um mês para vocês fazerem. Qualquer dúvida aí, vocês podem me perguntar. Tá? E por hoje era só, tá, pessoal? Bom final de semana para vocês aí. Nos encontramos na terça que vem.